Se você acha que a simulação de aposentadoria lá do meu INSS é confiável, assiste esse vídeo que eu vou te contar todos os possíveis erros que aquela plataforma pode apresentar e por que você deve estar muito atento e muito esperto na hora de pedir a sua aposentadoria. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Previdência Planejada. Eu me chamo Júlia, sou advogada e aqui eu ensino você a contribuir de forma correta para o INSS e garantir segurança financeira lá na sua aposentadoria. E antes de começarmos o vídeo, já quero te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, pois assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho. Se você aí caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, a simulação do INSS é uma plataforma disponível lá no portal. Basta você entrar, fazer um cadastro, criar a sua senha, que logo na página inicial você encontra a opção de simular a aposentadoria. Esse simulador apresenta ali a carência que você já possui até aquela data, tempo de contribuição e a possível remuneração que você receberia de aposentadoria em cada modalidade. Acontece que muitas pessoas acreditam fielmente que aquela simulação realmente corresponde à realidade, quando na verdade ela apresenta muitos erros e que podem prejudicar o seu pedido de aposentadoria e principalmente pode até conceder um benefício que não seja o melhor para você. Mas aí você me pergunta, por que isso acontece então, já que o INSS tem, ou ao menos deveria ter, todas as suas informações das suas contribuições ao longo da sua vida? E a resposta está no QNIS. O QNIS, gente, é um documento, é um extrato previdenciário que tem ali todas as suas contribuições para o INSS ao longo da sua vida e também contém todos os seus vínculos trabalhistas, ou seja, todos os lugares que você já trabalhou e as contribuições que a empresa fez ali para o INSS naqueles períodos. Esse documento, gente, você precisa entender o que é, baixar no portal do INSS e verificar se ele corresponde à realidade. Você precisa confrontá-lo com a sua carteira de trabalho. Você vai pegar o seu QNIS, imprimir e pegar a sua CTPS, colocar lado a lado e ver se os dados batem e se tudo que está na sua carteira de trabalho está no seu QNIS. E acontece, na maioria dos casos, desse QNIS estar incompleto ou apresentar indicadores. E a simulação lá do portal, ela vai extrair os dados que está nesse documento. Então, se estiver faltando, por exemplo, uma empresa que você trabalhou, que está na sua carteira e não está por algum motivo no seu QNIS, a simulação não vai contabilizar esse tempo. Então, às vezes acontece da pessoa ter 15 anos de tempo de contribuição e a simulação mostrar que ela tem apenas 13 anos ou 14 anos e alguns meses. Então, você precisa estar muito atento. Pois se o seu QNIS estiver faltando informações, muito provavelmente a simulação vai estar errada, tá? Uma segunda coisa que você deve estar atento também no seu QNIS é a ocorrência desses indicadores que eu vou colocar aqui na tela. Se existirem esses indicadores no seu extrato, você precisa estar muito atento, pois a depender do indicador você precisa comprovar aquele vínculo junto ao INSS e regularizar essa situação. Então, se algum período que você trabalhou, por exemplo, tiver um indicador, a simulação também não vai contabilizar aquele tempo. Pode inclusive acontecer de você entrar e a simulação mostrar que você não tem direito a nenhuma aposentadoria e na realidade você já ter sim direito a já estar aposentado. E isso acontece por conta disso tudo que eu expliquei para vocês a respeito do extrato de contribuição. Algo que você também deve estar muito atento é a simulação, ela não mostra todas as modalidades de aposentadorias que nós temos hoje. E eu vou dar exemplos para vocês. A aposentadoria do professor, ela tem requisitos diferentes e ela exige um tempo de contribuição menor. E a simulação, ela não traz essas possibilidades. Então, se você é professor e pretende se aposentar nesta categoria da aposentadoria do professor, você não tem o respaldo da simulação, pois a simulação não mostra os requisitos e o cumprimento desses requisitos para se aposentar como professor. Além dessas duas aposentadorias que eu já citei, a simulação também não mostra a aposentadoria do trabalhador rural, que é aquela pessoa que trabalhou na roça mesmo, sob regime de economia familiar. Para esses segurados, os requisitos para se aposentar também são diferentes, tendo em vista que a pessoa que trabalhou na roça, ela não precisa efetivamente pagar o INSS todo mês. Basta comprovar sua condição de segurado especial que o INSS vai contabilizar aquele tempo. E lá na simulação, ela não traz isso. Para ficar mais claro e fácil de vocês
vocês visualizarem o que eu estou falando, eu vou trazer aqui exemplos de clientes meus que tiveram esses problemas que eu citei para vocês e que por isso a simulação estava errada, ou seja, ela não correspondia à realidade. E por sorte, eles fizeram o correto, procuraram um advogado previdenciário que é especialista em aposentadorias para verificar a sua situação junto ao INSS. E esse é o mais prudente a ser feito. Se você tem pouco conhecimento a respeito das normas previdenciárias, sobre o CNIS e sobre esses indicadores que aparecem no CNIS, o mais indicado é que você procure um profissional que entenda de fato como um pedido de aposentadoria funciona, que ele entenda quais são os requisitos para se aposentar, pois ele vai ter um olhar minucioso do seu histórico contributivo e assim você não corre o risco de se aposentar com um benefício muito baixo ou com um benefício que não seja tão benéfico para você. Eu vou passar agora para a tela do meu computador que vocês vão enxergar aí o que aconteceu com esses meus clientes e o porquê eles não poderiam confiar na simulação do INSS. Olha só, pessoal, o que aconteceu com essa cliente minha que serve para vocês ficarem espertos aí com a simulação do INSS e não cair em cilada. Ela pretendia se aposentar, ela tem 62 anos de idade. Só que, quando ela entrava na simulação do INSS, constava apenas 4 anos e 2 meses de tempo de contribuição. E o que ela me disse? Doutora, essa simulação provavelmente está errada, porque eu tenho no mínimo 10, 12 anos de tempo de contribuição. O que será que aconteceu? Então, eu solicitei todas as carteiras de trabalho dela e também os carnês de contribuição, porque teve um período que ela pagou como autônoma. Então, eu pedi toda essa documentação e fiz um levantamento do real tempo de contribuição que ela tinha. E olhem só a diferença que eu encontrei. Na simulação do INSS mostra que ela tem apenas 4 anos e 2 meses de contribuição, mas na verdade essa cliente tinha 11 anos, 11 meses e 9 dias. Vocês viram só a diferença entre a simulação e a realidade. E o porquê será que isso aconteceu? Quando eu fui analisar os carnês de contribuição dessa cliente, eu vi que ela tinha um número de NIT diferente do número do NIT que aparece aqui no cadastro do INSS. O que isso pode significar? Ela tem 2 números de NITs diferentes e no CNIS dela só aparecem as contribuições de um número. Ou seja, o que precisa ser feito? Unificar esses 2 NITs para que todas as contribuições dos 2 NITs apareçam no CNIS dela e assim o INSS possa contabilizar essas contribuições dos 2 números de NITs. Esse é um problema que costuma acontecer muito, principalmente quando a pessoa emite uma nova carteira de trabalho. Pode ser que seja emitido um novo número de NIT, quando na verdade a pessoa já tem, e lá no INSS só aparecer as contribuições de um NIT. E aí fica essa pendência, o INSS não contabiliza esse tempo, muito menos na simulação, e você pode ter um grande problema. Esse é o primeiro caso que eu queria mostrar para vocês. Vejam só esse segundo caso também de outro cliente, aqui já é um homem, em que a simulação constava um tempo de contribuição muito inferior ao que realmente ele tinha. Esse caso aqui representa muito bem um dos principais erros da simulação. Ela não contabiliza períodos que estejam em aberto no seu CNIS, ou seja, pode acontecer da empresa não dar baixa naquele vínculo lá no INSS. E lá no seu CNIS vai aparecer a data de início das atividades, mas não vai ter a data de fim, vai estar em branco e isso precisa ser regularizado, porque senão o INSS não vai contabilizar esse período que você trabalhou nessa empresa para nenhum fim e muito menos na simulação, ela não vai mostrar também esse tempo de contribuição. Novamente, vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar isso na prática. Vejam aqui a data de início nessa empresa. Ele começou a trabalhar em 4 de março de 2002 e cadê a data fim desse vínculo, gente? Está em branco. Isso significa que esse período aqui que não tem data fim, que está em aberto, o INSS não vai contabilizar. Vocês precisam estar muito atentos a isso, pessoal. É muito importante. E olhem só que além desse vínculo aqui estar em aberto, ainda tem um indicador. Esse indicador precisa ser regularizado. Se esse indicador não for sanado lá no INSS, esse período aqui não vai contar na aposentadoria dele.
Então fiquem espertos ao extrato de contribuição de vocês, baixem ele, olhem vínculo por vínculo para ver se está tudo certinho. E olha só, para deixar vocês com medo mesmo e ficarem muito espertos com a simulação, eu vou mostrar um terceiro e último caso também de um cliente meu, que eu estou fazendo um parecer jurídico para analisar as possibilidades de revisão da aposentadoria dele. E o que aconteceu? Esse cliente requereu sozinho a aposentadoria lá no INSS, certo? Com base nas informações que constavam lá na simulação. O problema é que o CNIS dele existiam duas pendências de dois vínculos que precisavam ser devidamente comprovados. Só que ele não fez isso justamente por não ter o conhecimento dessas informações e por acreditar que a simulação estava 100% correta. E novamente eu vou voltar para a tela do computador para mostrar para vocês o prejuízo que esse cliente teve. O INSS calculou o benefício dele com base nas informações que tinha no CNIS. Como ele não fez as devidas retificações nesse documento, o tempo de contribuição dele lá no INSS não correspondia à realidade. O INSS estava calculando 31 anos e alguns meses de tempo de contribuição, quando na verdade ele tinha mais de 35 anos, gente. É muita diferença. E olha só qual foi o valor da renda mensal inicial de aposentadoria dele. R$ 2.726,46. Essa é a aposentadoria que ele está recebendo até hoje, tá? Só que eu fiz os cálculos acrescentando esse tempo de contribuição que ele tem a mais, porque ele tem as documentações para comprovar esse período que não está no CNIS. E se ele tivesse feito essas correções lá no dia que ele pediu a aposentadoria, olha só o valor que era para ele estar recebendo. Olha aqui, gente, R$ 3.334. Vejam só a diferença. Ele está recebendo, desde que se aposentou, R$ 2.726, quando na verdade era para estar recebendo mais de R$ 3.000. Ou seja, ele está há mais de um ano sem receber um valor que ele deveria estar recebendo. Então, agora a gente vai tentar correr atrás do prejuízo através de um pedido de revisão de aposentadoria para incluir esse tempo e assim aumentar a renda dele. Porém, é um procedimento que demora até ter uma decisão do INSS. Ele vai continuar recebendo esse valor de R$ 2.726,46. Então, assim, era muito melhor ele ter procurado um advogado especializado antes de pedir a sua aposentadoria, para quando ela fosse concedida, ser concedida com um valor certo, considerando o tempo de contribuição que realmente ele tinha. Então, assim, eu estou aqui mostrando para vocês casos reais de clientes meus, para vocês entenderem que o INSS erra sim e a simulação também pode errar muitas vezes. Porque se seu CNIS estiver errado, incompleto ou com algum indicador, com certeza a simulação não vai condizer com a realidade, bem como se você requerer uma aposentadoria, o valor que você vai receber não é o real valor que você deveria receber. Portanto, se você está próximo de se aposentar, procure um advogado especializado em aposentadorias e, em específico, no planejamento previdenciário, que é um serviço que a gente faz todo o levantamento dessas informações, verifica o seu CNIS, se tem alguma pendência, o que pode ser feito para resolver, qual é o melhor benefício para você, qual é a melhor modalidade de aposentadoria para você. Então, tome muito cuidado e não faça o pedido da sua aposentadoria confiando fielmente no que diz a simulação. E olha, esses foram apenas alguns exemplos. A simulação pode apresentar inúmeros erros, que inclusive eu posso fazer um segundo vídeo mostrando mais casos reais de clientes aqui para ficar bem claro. E me conta aqui, depois desse vídeo, você ainda vai confiar na simulação do INSS? E se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Já aproveita para deixar seu like nesse vídeo, assim você ajuda na divulgação do meu trabalho e faz com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas para elas ficarem espertas com a simulação. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.